Momento do Discipulado. Por que os discípulos precisam congregar? A gente precisa entender a natureza humana e entender um pouco a natureza espiritual, o plano de Deus para nós. Depois que a pessoa recebe a iluminação do Evangelho, e isso é um processo, não é só ir e falar. Na verdade, qualquer pessoa que for e fale não vai ter bom resultado, precisa estar cheia do Espírito. Por isso os discípulos precisam ficar primeiro em Jerusalém, para depois saírem para pregar o Evangelho. A pessoa cheia do Espírito vai trazer também a presença de Deus, que é luz, iluminar a pessoa que ainda não é do Senhor. Ela vai receber a libertação que a presença do Senhor vai trazer, ela vai receber a convicção do Espírito Santo que o cristão leva, e então ela vai receber a palavra de Deus, vai trazer fé para a pessoa. Ninguém vai ter fé se não receber primeiro a palavra. Vai receber fé, com essa fé ela vai poder crer, e aí o discipulador vai poder ajudar, o evangelizador ainda vai poder ajudar na fé para a pessoa tomar a decisão. Uma vez que ela tome a decisão, ela precisa estar consciente da decisão tomada. Uma vez que ela entenda que é uma decisão radical, mudança de vida, é uma conversão total, ela vai deixar a velha vida, ela vai se arrepender da velha vida. Então, ela vai precisar ser orientada, discipulada na nova vida a partir do mesmo dia. O dia seguinte já é dia de discipulado. O discipulador vai ensinar logo coisas básicas da vida cristã. Necessidade de arrependimento de pecados, confissão desses pecados a Deus, leitura da Bíblia para o alimento espiritual, a necessidade de orar, entregar a Deus em oração, tudo, e precisa congregar, fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua noiva. Isso o discipulador vai ensinar nos primeiros dias, na primeira semana, para o novo discípulo. E vai continuar. Eu tenho enfatizado que o discipulado é um relacionamento individual. Não se discipula um monte de gente ao mesmo tempo. Existe uma diferença entre célula e discipulado. A célula é uma pequena parte do corpo de Cristo que tem vida. A rigor, a partir de 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, isto já é uma célula, uma pequena parte do corpo de Cristo que tem vida. Célula no organismo humano é uma pequena parte que tem vida. 2 ou 3, pelo menos, reunidos no nome do Senhor, formam uma célula viva da igreja e tem vida. Isto é uma célula. Uma pessoa só não é célula, não é vida, não é igreja. Uma pessoa só não é igreja. Mas uma pessoa precisa de Deus. Ela é de Deus e precisa ser discipulada. O quórum do discipulado é pelo menos 2 pessoas, né? O discipulador e o discípulo. E eles começam a formar uma célula. Quando vier uma outra, uma terceira pessoa, já é um corpo. Todos precisam congregar, fazer parte de um corpo, mas todos precisam ser discipulados também. Cada cristão não pode ser sozinho, mesmo dentro da igreja. Ele tem que ter um líder, tem que ter um discipulador, para que ele seja orientado no crescimento espiritual. Isso é o que Deus nos orienta a fazer.
há certas dúvidas que se levantam. Se a pessoa diz, eu já estou sendo discipulado, então eu posso ser discipulado na minha casa, eu não preciso ir à igreja. Eu estou sendo discipulado aqui, eu posso continuar sendo discipulado à distância, online. A pessoa diz, eu já estou sendo discipulado, eu tenho discipulado uma vez por semana. Não, discipulado não é uma vez por semana, é todo dia. É um relacionamento contínuo, é todo dia. Claro que a gente nem sempre vai poder estar junto todos os dias, mas tem que ter contato todos os dias. As redes sociais, a internet, tudo isso, meios de comunicação estão aí para facilitar. O discipulado é todo dia, não é só uma vez por semana. A célula, a reunião de uma célula, pode ser uma vez por semana, mas o discipulado não, é um relacionamento. O discípulo vai ter dúvidas, principalmente no início da carreira cristã. Ele precisa ter o seu discipulador com ele todos os dias. Surgem dúvidas, fraquezas, problemas de entendimento, pecados. Ele precisa que isso seja atendido na hora, não dá para esperar uma semana. Você vai marcar o médico, só tem consulta daqui a um mês. Você precisa muito. E, infelizmente, a dor está horrível agora, a situação é calamitosa, mas o médico só tem vaga para daqui a um mês, se você vai esperar. Bom, mas se você está numa emergência, você vai correr para uma UPA, para um hospital, para uma unidade médica de pronto atendimento, um pronto socorro, porque você precisa imediatamente. O discípulo novo, há momentos em que ele está assim, carente de uma resposta imediata, ele precisa de um contato, uma ligação telefônica, um contato direto com o seu discipulador e não pode esperar. Não, mas a igreja, aqui o gabinete pastoral só tem vaga agora para o mês que vem. Não dá para esperar gabinete pastoral do mês que vem. A pessoa tem um problema agora, ela precisa de socorro espiritual agora e vai procurar o seu discipulador, que tem que estar pronto para atender imediatamente. Quem não tem vontade de servir a Deus e ajudar seus irmãos, a qualquer momento, nem comece a discipular ninguém. E fique um crente de igreja, só de assistir reunião de vez em quando, e vai arcar com as consequências disso diante de Deus. Mas nem tente discipular. Para discipular, tem que estar sempre junto. Mas eu quero enfatizar agora o seguinte: não basta o discipulador discipular o discípulo. Tem que discipular o discípulo encaminhando para o corpo. É ordem do Senhor. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. Isso é até costume de alguns. Naquela época já tinha isto. Não é para deixar de congregar. Todo cristão que professa o nome de Jesus tem que congregar. É ordem do Senhor, para poder dar culto a Deus. Ele dá culto racional com tudo que ele faz, mas ele precisa do culto junto com os irmãos de adoração e precisa congregar para isto. Nós temos também na Bíblia uma passagem muito interessante, Ezequiel 48, eu gosto de lembrar isso, a partir do capítulo 40 de Ezequiel até o final, é algo relacionado ao milênio, como vai ser a organização do milênio. E o próprio Jesus vai estar à frente. E ele, então, determina isso. Como será o templo, que é diferente do templo de Salomão. É um templo funcional, preparado para funcionar, não vai ter o luxo do templo de Salomão, mas vai ter características de funcionalidade. E Deus dá a planta desse templo, a partir do capítulo 40 de Ezequiel. Quando chega no capítulo 48, Deus detalha como será a distribuição da terra
para as tribos. Eu acho muito interessante, uma tribo vai estar ao lado da outra, limitando-se com essa tribo, a outra tribo, Azé, Naphtali, Manassés, Efraim, Rúben, Judá. A ordem não vai ser propriamente a ordem de nascimento. Deus estabeleceu uma ordem lá e o santuário estará no meio dela, a região sagrada, o santuário no meio. Isso tem um sentido assim simbólico, figurado para nós. O cristão tem que aprender a estar ao lado dos irmãos. Não há cristão isolado, crente avulso. Para Deus isso não. O cristão precisa estar ao lado de seus irmãos e aprender a consagrar o ambiente de culto a Deus. Isso precisa ser ensinado ao discípulo. Portanto, os discípulos precisam congregar para estar junto dos irmãos, para aprender a dar culto a Deus. Ele vai se condicionar ao culto a Deus. Ele não vai se espantar quando o irmão do lado grita um aleluia, um glória a Deus, o outro bate os pés no chão. Ele vai se acostumar com isto. Cada pessoa é diferente nas suas reações emocionais. Não é que isso faça parte da vida espiritual, bater pé no chão, bater palma, gritar glória a Deus e aleluia. Isso não é necessariamente essência de adoração nenhuma, nem de culto, muito menos expressa espiritualidade. Mas é uma expressão emocional que cada pessoa tem liberdade de ter diante de Deus. E você vai se acostumar com o irmão do lado, a irmã do outro lado. Nós vamos nos acostumar com os irmãos estar ao lado um do outro. Aí alguém chega, eu não gosto quando aquele diz aleluia, aquela lá, irmã, fica batendo palma, eu não gosto. Olha, o eu tem que morrer. Eu gosto, eu não gosto, isso não vai ser importante para Deus. A gente tem que se acostumar. O discípulo tem que ser levado a congregar, inclusive para se acostumar com os outros irmãos. Ele não vai entrar no céu sozinho. Jesus vem para levar uma noiva, uma igreja, e a gente tem que se acostumar. Existem pessoas que têm o eu muito grande. Não, eu não acho assim, eu acho que é diferente. Eu não vou nas igrejas porque eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo. Meu irmão, com esse eu grande você está muito longe do céu. É melhor nem ir mesmo à igreja para não atrapalhar o ambiente de lá. Vamos entender isto. Discípulos precisam estar junto dos outros irmãos, precisam congregar. Tem que ser ensinado desde o início da vida cristã.